Estamos ao vivo aqui, mais um programa Sua Saúde com o doutor Marcelo Gaspar. Tudo bem, Marcelo Gaspar? Ô, Arthur, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein, meu doutor? Caraca, eu acho que eu vou trazer minhas coisas pra cá, cara. Quanto tempo, hein? É isso aí. Então, mais um programa Sua Saúde. E é sucesso, hein? Então, Sucesso. exatamente isso que eu ia falar. Eu fiquei super feliz com o resultado do primeiro, Teve né? a estreia semana passada. Exatamente. Nosso programa semanal, né? Que nós orientamos o nosso público sobre saúde, né? E bem-estar. E assim, Arthur, eu fiquei muito feliz mesmo com a repercussão que deu. Uma repercussão super legal, uma boa audiência. E estamos aí justamente para isso, né? Todo mundo precisa de saúde, não tem jeito, né, doutor? Todos nós, né, Arthur? Todos nós precisamos de saúde. E hoje nós vamos falar, ó, você aí que está vendo a gente agora, 85% da população aqui do nosso país ou tem, né, doutor? Isso. Ou tem, Ou vai ter. ou vai ter. Exatamente. Agora, para tu dar uma melhoradinha, tem que procurar um especialista aí. Mas, ó, 85% das pessoas já tem ou vai ter, né, doutor? Do que nós vamos falar hoje. É uma dor aqui, bem embaixo aqui. O que que é, doutor? Cuidado com esse negócio bem embaixo. Pode ser embaixo, pode ser mais em cima. Mas é mais embaixo aqui, né? Um pouquinho mais embaixo. Dá Tá até certo. arrepio, né, doutor? Às vezes sim. E aí, Hoje nós vamos falar... O que a gente tem que fazer, doutor, para poder resolver isso daí? Nesse caso, nós temos que procurar um especialista, um fisioterapeuta. E para isso, para esclarecer sobre os problemas de coluna, nós trouxemos aqui um grande especialista, que é o nosso amigo, Dr. Rodrigo Ferreira. Esse é bom, eu recomendo bom, porque eu já fui bom. várias vezes. O Dr. Rodrigo Ferreira, da Cefig. Tudo bem, Rodrigo? Olá, Arthur. Olá, Marcelo. Sempre um grande prazer falar um pouquinho sobre fisioterapia, sobre a minha paixão, que é a parte da coluna, né? Os ajustes. Falar um pouquinho da parte de qualidade de vida. E já é a segunda sua saúde, né, Marcelo? Então, a segunda sua saúde aqui, nessa nova configuração. Estou à disposição de vocês para a gente bater esse papo. Vamos perguntar tudo aqui, hein, doutor? Sem blá 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 e sem enganação, hein? Tá igual o pode tudo, né? Sem blá pode blá blá e tudo, sem pode enganação, tudo. é isso aí. Ô, Rodrigo, então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Mas primeiro, Rodrigo, eu acho que eu já te conheço há muitos anos, né? O Arthur também já te conhece, também já passou com você, né? A família dele também, a minha família. Mas muitas pessoas que estão aqui nos assistindo agora não sabem quem é o Rodrigo. Quem é o Rodrigo? Conta um pouquinho da sua história pra gente, Rodrigo. Bom, vamos lá. Sou paulistano de nascimento, nasci em São Paulo há 42 anos atrás. Paulistano é tricolor também ou não? Eu sou corintiano, graças a Deus. Quase, Arthur. Sou Quase nós conseguimos Corinthians. converter mais um. Essa não tem mudança. E fui criado em Cruzeiro, né? E como fisioterapeuta, tenho 20 anos. Então, eu costumo brincar com os meus pacientes e amigos que eu sou paulistano de nascimento, caipira de criação e caiçara de opção. Então, a fisioterapia, eu fiz a formação acadêmica em Mogi das Cruzes, fiz o meu mestrado na Univap, campus São José dos Campos, e vim dar aula aqui na UNAERP, campus Guarujá, há quase 17 anos. Foi de onde nós montamos a Cefig, que é o Centro Especializado de Fisioterapia do Guarujá, aí, que já atendeu a muitas pessoas do Guarujá e da região. Então, basicamente, essa é a minha história e hoje eu estou aqui com vocês com toda a satisfação de falar um pouquinho sobre esse dom. Legal. E você sabe que no final, Arthur, tem uma novidade em relação à Cefig, né, Rodrigo? Tem uma novidade. Tem uma novidade boa. Muita novidade. Muita novidade, exatamente. Mas deixa pro final. Mas vamos falando da dor logo, né, doutor? Dor Você tá incomodado coluna. aí, né, Arthur? Eu Arthur tá se olho pra ele assim, coçando. já quero dar minha coluna. Quer deitar na mesa, né, Já Arthur? quero deitar na mesa aqui. Doutor, essa dor aí da coluna é o que mais o pessoal vai te procurar aí? Como é que é? Qual que é o mais... A incidência, maior incidência, que você tem? A maior incidência que nós temos é a coluna vertebral, né? A fisioterapia, ela também, assim como a medicina, ela é dividida em segmentos e especialidades. E a minha especialidade foi baseado em terapia manual com relação à parte de coluna vertebral.
acerto biomecânico, propedêuticas ortopédicas, que são técnicas que vão observar o que está errado e, em cima disso, promover o ajuste. Costumo brincar com os meus pacientes que é alinhamento, balanceamento e cambagem do carro, né? Então, todos nós aqui, tenho certeza que nós fazemos o nosso carro direitinho, mas a população, por falta até talvez de ensinamento, de cultura em cima da importância disso, acaba não fazendo esse tipo de trabalho preventivo, né? Acaba procurando o curativo, que é onde é a maior incidência, a curativo. Porém, em alguns anos nós temos observado essa mudança de cultura através das gerações que chegam, né? Por exemplo, o Arthur, filho do Marcelo. O Marcelo é totalmente comprometido com os ajustes de coluna dele, sabe da importância, né? E então isso é uma tendência. Quanto mais se informa e mais resultados se tem, mais as pessoas procuram, ou mais por prevenção e menos por dor. Mas hoje a maior incidência é a dor. Deixa eu só perguntar. Uma vez eu fui lá, o senhor me colocou me amarrou lá numa maca, começou a me dar umas... O que é aquilo lá, doutor? Você ficou desesperado, né? Eu fiquei desesperado, comecei a me esticar lá. Eu falei, não vai acabar isso aqui logo, não? O que é aquilo lá, doutor? Vamos lá, Marcelo. E Arthur. Aquela maca é uma máquina de descompressão articular, né? É lógico que nós temos aí os métodos que nós utilizamos, dentre eles o RPG, que é a Reeducação Postural Global, a quiropraxia, a osteopatia e algumas técnicas secundárias depois, como um pilates e uma academia, para que essa lesão que a pessoa vem nos procurar, ela passa a ser solucionada e mantida durante o tempo. Aquela maca que você deitou, Arthur, porque o senhor, né? O senhor tem aí algumas atividades, fica muito tempo sentado, passa a não fazer muita atividade física, e aí acaba puxada de orelha, né? Imagina! Puxada de orelha ao vivo. Passa a ter, então, uma descompressão, uma compressão a mais na coluna, né? E aquela maca é como se quando você faz a tração, ela descomprime, né? Nós temos as vértebras e entre as vértebras nós temos o disco, né? Então, é uma descompressão desse disco, fazendo com que ele produza um pouquinho mais de líquido sinovial, que é bonito, né? Mas você já falou para mim, explica, Rodrigo, explica isso. O líquido sinovial é igualzinho o WD, né? Então, quanto mais nós temos, mais mobilidade nós temos. Então, a pessoa que é sedentária, por exemplo, ela tem pouco líquido sinovial. A atividade física promove líquido sinovial, a caminhada também. Então, aquela maca, ela vai descomprimir o nervo que está pegando ali e está sentindo na dor, que ela pode ser na região lombar e pode descer até para a perna, formigando a perna em casos um pouco mais graves, né? Tem um amigo meu, quando começa a ficar amigo, começa a dar aquela formigamento, né? E vai até o dedinho, tem hora que até o dedinho do pé. O que é isso aí, doutor? Então, Arthur, o que acontece? De L3 a S1, que são as estruturas vertebrais da região lombar, existe um complexo de nervos, né? E ali, quando você tem a sua vida e você começa ali por alguma coisa que está errada, você acaba não ajustando, com o tempo você vai criando uma protusão ou uma hérnia de disco, né? E ali ela pinça aquele nervo que nasce lá na lombar, e o mesmo nervo que nasce lá na lombar, ele vai descendo, bifurca no glúteo e vai descendo para as pernas. Então, é aquela sensação que você está com a dor na lombar, mas com uma fraqueza nas pernas, com formigamento. É uma sensação bem ruim, né? Então, mas para chegar nesse prognóstico, o corpo já te deu muitos sinais, muitos sinais. Não foram feitas, né? E aí as cambagens não foram feitas. Essa analogia é legal porque a pessoa começa a entender basicamente exatamente a importância. Porque se você não faz a manutenção do seu carro, você com certeza não vai ter um carro a longo prazo, né? Já comeu por dentro. O pneu vai comer por dentro. O pneu era novo, mas já está todo comido. Exatamente. Então você imagina isso no pneu
exatamente a mesma proporção na sua coluna. A diferença é que você não tem peça de reposição, mas tem um ajuste. Tem um ajuste. Agora, Rodrigo, você está falando dessa história da cambagem, que eu achei bem legal essa analogia, né, Arthur? E em relação à prevenção, as pessoas que querem fazer prevenção dessas questões da coluna, para não chegar na dor, porque nós sabemos muito bem que o corpo ele vai dando sinais, né, antes do problema maior. Perfeito, Marcelo. Né? E na coluna não deixa de ser diferente. Sim. Né? E como é que você faz a prevenção, Rodrigo, dos problemas de coluna? Que aqui você falou só da parte baixa, né? Também tem a questão do torcicolo, que eu acho que você trata também, que é na região cervical. Sim. Né? Enfim, da coluna como um todo. Né? Sim. Como se faz isso, Rodrigo? Bom, Marcelo, primeiro, maravilha de pergunta, né? Porque meu sonho, após 20 anos como fisioterapeuta nessa vida, é observar que hoje as pessoas já estão mais atentas a essas questões, né? Então, a prevenção começa na criança. Né? Nós temos lá o teste de pisada, que chama baropodometria, o nome é complicado, né? Mas é um teste de pisada. Vai ser bom para colocar naquele negócio da forca, né? E aí é difícil de acertar. Mas a baropodometria, ela vai fazer o teste de pisada e aí passa a ser igual aquela história da árvore pequenininha que vai nascendo torta e você vai dando uma correção nela e depois ela nasce corretamente e acaba tendo um bom desenvolvimento. Na criança, você faz isso muito rapidamente. Antigamente, aquelas botas pretas, hoje é chamado podoposturologia, também outro nome extenso, né? Mas é a confecção através da pisada. Se tira uma impressão digital que vai direto no computador e daquelas disfunções você vai e coloca uma palmilha como se fosse uma impressão digital. Ou seja, nós estamos em 3 aqui, nenhum de nós vai ter uma pisada igual. Então, não tem... humanamente impossível ter uma palmilha igual para mim, uma palmilha igual para o Dr. Marcelo e para o Arthur. Compra aquelas palmilhas de gel, que aquilo é bom. Olha só, a gente costuma não falar sobre outras situações de ponto de vistas médicos, né? Mas não tem como você... ninguém é igual. Ninguém é igual. Então, é uma personalização, é um tipo de trabalho em que vai analisar a sua biomecânica. A sua biomecânica é uma, o Arthur é único. Então, não tem como fazer uma palmilha para todos, né? Então, ela vai desenvolvendo isso. Eu, por exemplo, tenho um pé plano, né? Então, a minha pisada, realmente, ele sabe muito bem, bem complicada. Há algum tempo atrás, Arthur, eu fazia atividade física, né? Agora deu uma abandonada, precisa até voltar, né? Voltar aí. E para poder correr, eu precisava de um tênis especial. Sim. Né? Porque senão eu não consigo por causa da dor. Né? E o que ele falou é uma verdade, ninguém pisa igual. Né? As pessoas pisam bem diferente. Como e se fosse através uma digital nossa. Igualzinho ao digital. Exato. E através disso, para as crianças que têm a grata satisfação de ter essa oportunidade de já se fazer desde criança, elas vão evitar a proporção de 80% da dor. Para esse tipo de crianças, elas vão evitar 80%, vão cair para 20% na capacidade futura de ter uma dor, né? Então, para as crianças que têm essa oportunidade, maravilha. Agora, como é que faz? A mãe viu lá, pode levar o filho, não tem contraindicação observou a alteração de pisada, um joelhinho muito junto um do outro, né? Que é o joelho valgo em X. Dificuldade e queixa de dor durante a caminhada, é só aparecer para a gente poder fazer essa avaliação e desenvolver a correção dessa criança, porque quanto mais jovem, mais rápido mecanicamente a gente corrige. Você falou da árvore, né? A árvore vai crescendo, vai colocando uma madeira ali. Exatamente. E dentro para finalizar a pergunta do Dr. Marcelo, a prevenção, ela bate em cima da consciência da pessoa, em cima da consciência de que ela precisa fazer atividades físicas regulares, se alimentar da melhor maneira possível, controlar o peso, trabalhar a evolução mental, né? A pessoa errada, Arthur. A pessoa errada aqui. Trabalhar a evolução mental,
O desenvolvimento de tudo isso faz com que a pessoa tenha longevidade na sua estrutura, né? E a estrutura que a gente está falando é a parte mecânica, a músculo-esquelética. Então, quanto mais você previne, e essas são as alternativas de prevenção, mais você tem essa segurança de que você vai se afastar de travamentos, dores, artroses, artrites e outras coisas mais que nós enfrentamos com a população. Na academia, o pessoal faz academia, tem gente, pô, fez um exercício lá, começa a doer, ele tem que procurar um... Olha, eu costumo dizer que a academia, ela é muito bem orientada pelos educadores físicos. E eu prefiro muito mais atender uma pessoa que, porventura, teve alguma condição de ter feito um exercício errado e travou, do que aquela pessoa que está no sofá lá e está sedentário, e está sentado lá e não tem uma sacada de que se ele não se movimentar e ele não fizer alguma coisa diferente, aí sim ele vai travar. Então a atividade física, qualquer atividade física é muito bem-vinda e salutar. Porém, entretanto, existem atividades que forçam mais do que outras. Já recebi também algumas questões nesse sentido de pessoas que fizeram alguma atividade, a gente precisou ajustar, mas eu costumo dizer para a pessoa o seguinte: pode voltar, faça aquilo que você tem vontade, é difícil você fazer por obrigação, né? E o hábito você vai adquirindo de acordo com o tempo, você vai pegando o tempo, vai pegando o hábito e você vence essa procrastinação, com certeza. Agora, Arthur, o Arthur e Rodrigo, o Arthur perguntou aqui sobre a academia. Eu queria saber o seguinte: você pega muitas lesões daqueles pacientes que vão para o CrossFit? Pego sim. Qual a lesão mais frequente que você pega do CrossFit? É assim, Marcelo, eu vou voltar a dizer para você. A questão do exercício, seja ele qual for, ele tem algum tipo assim como o futebol, assim como a ginástica olímpica, assim como todos os exercícios, eles têm uma carga de risco, né? Deixa eu só falar por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque você anda hoje, né, Arthur, aqui na cidade, por exemplo, você vê vários boxes de CrossFit. Cresceu muito. Nacional. Sim, eu estou dando um exemplo aqui de Guarujá e Vicente de Carvalho, que é a nossa cidade, né? Sim. E aí o que acontece? Então, muitas pessoas estão praticando, eu acho legal salutar, muitas pessoas estão preocupadas com a saúde, né? Sim. Então, a minha dúvida é exatamente essa, né? Qual a principal lesão que você pega dos praticantes de CrossFit? Marcelo, volto a dizer para você, desmistificando o método. Sem porque eu sem criticar o método, não estou criticando o método, não. Não, sim, com certeza, mas desmistificando o método, até porque um treino funcional eu já peguei lesão. Sim. Uma academia tradicionalista já peguei lesão. CrossFit também já peguei uma lesão. Atletismo já peguei lesões. Então, assim, volto a dizer, o atleta do CrossFit que hoje passa comigo, e não são poucos, eles passam para fazer o ajuste e depois eles continuam para fazer a manutenção e continuam a fazer o CrossFit. Eu volto a dizer que o CrossFit ele é um exercício, se bem orientado, sabendo da limitação de cada pessoa, no box, tendo um bom orientador e um bom professor, é um exercício bom como qualquer outro. E, volto a dizer, é muito mais difícil atender o sedentário, atender o cara que tá com dor e que você... Não, nada contra, mas a questão é o seguinte: quanto mais você ajusta a pessoa e ela dá as costas, fica muito boa, 2, 3, 4 meses, e ela abre aquela porta e vai embora e continua com os mesmos hábitos, ela vai voltar daqui a 1 ano, 2. Então, ela tem que pesar na balança para ver se vale a pena o investimento, né? Claro. Mas o que eu estou falando, deixa eu só
terminar a minha questão, então, acho que eu não fui claro. A minha questão do CrossFit, na verdade, Rodrigo, é o seguinte, justamente porque como nós temos vários boxes aqui, eu volto a dizer aqui na cidade, porque é a nossa cidade, né? Estão falando aqui, Guarujá, Vicente Carvalho. É justamente para que as pessoas possam tomar mais cuidado. O que você tem de mais? É joelho, é coluna? Tem uma incidência de joelho, tem uma incidência de lombar, Certo. E alguma incidência também de ombro. Né? Tá, Então, entendi. são as mecânicas que, assim como em todo esporte, ele vai pegar alguma Entendi. disfunção e a gente vai e nós vamos trabalhando essa questão de acertar e voltar a pessoa para o exercício que ela gosta. Entendi. Né? Não, é por isso que eu quis colocar esse Minha filha posicionamento. faz balé e tá com dor no joelho. E é balé, o balé, né? O balé também é outro balé índice. existe, A minha filha também, a tá Marina, com dor no joelho. ficou 8 anos no Eliana Marx. E também é uma atividade que às vezes corre o risco de ter uma lesão, né? Mas é melhor tratar esse tipo de lesão do que tratar a menina que está sem atividade, só no celular, só no computador, né? Então, prefiro atender esses pacientes, né? Sim. Agora, Rodrigo, você falou de quiropraxia. Explica para nós o que é quiropraxia, Rodrigo. Vamos lá, Marcelo. A quiropraxia é um método que fui pioneiro na cidade aqui com relação a esse método. A quiropraxia basicamente muito parecido com a analogia inicial, né? Uhum. É uma vértebra que está fora de estrutura, uma vértebra que está fora de lugar. Através da palpação, você identifica através de pontos de hipomobilidade, sempre a vértebra que está ali naquela região em disfunção na região da dor, ela é hipomóvel, ela tem pouca mobilidade. Isso, então, o Arthur já estava com uma cara de dúvida aqui. Tem pouca mobilidade. Então, através desta avaliação, dessa anamnese, nós fazemos a correção estrutural dessa coluna, né? Coluna, joelhos, tornozelos, e tendo a função restabelecida, paciente mudando o hábito, ele muda o caminho deles também. O peso atrapalha muito, né? Atrapalha demais. Tem um dado muito importante, Arthur, que a cada 1 quilo que você ganha, né, são mais 4 quilos de força G na região lombar e 8 no joelho, né? Então, você vai multiplicando isso, só que com o tempo você vai diminuindo a parte metabólica, a parte de tônus, a parte da firmeza da sua musculatura, que é a âncora do seu cavalo, que é o que estrutura as suas articulações. Então, e aí que mora o risco. Então, a cada 1 quilo são 4 quilos de força G na sua região lombar, cara. Então, precisa realmente estar trabalhando. Por exemplo, no trabalho, na ergonomia do trabalho, as pessoas que ficam muito tempo sentadas, hoje nós temos um programa, por exemplo, na Wilson Sons, onde nós ficamos 8, 9 anos, nós trabalhamos a parte ergonômica, a parte de micropausas compensatórias, de não deixar a pessoa muito tempo naquela posição para que ela produza mais. Ela consegue parar um pouco, mas a produção aumenta, porque o desconforto ele vai desaparecendo. Depois a ginástica laboral também, que é muito importante. Vocês faziam trabalho no Couto também, né? No Couto, na Local Frio, né? Na TGG e Termag. Nós já fizemos bastante trabalho com relação à parte ergonômica aqui na cidade. E o resultado ele está na NR17, né? É uma lei. É a lei do trabalhador, né? Então, ele precisa desse aporte, né? Para que ele o CLT ali trabalha quase 30 anos na mesma posição, na mesma mecânica e tem que ser e evitar o LER, o DORT, né? Que são lesões por repetições, né? Então, isso é importante também da gente trabalhar. Já que você está falando de disco, explica pra gente, porque eu tenho certeza, viu, Arthur, que muitas pessoas têm dúvidas sobre a hérnia de disco, né? Que o Arthur até falou agora há pouco daquela dor que vai até o dedinho do pé. Tem hora que o dedinho fica formigando, dormente. Aí o negócio já tá. Geralmente, quando chega lá na próxima do dedinho e tem esse formigamento. Já até sabe, né, Arthur? Já tem esse formigamento, o próximo passo é perder um pouco de força, né? Então, essa parte é uma das partes mais perigosas. Por quê? Porque já é a parte que quando chega pra gente, a gente
gente solicita a ressonância magnética, solicita os exames complementares para os pacientes, para que até antes disso, a gente mostrar o antes e depois, né? Porque se tem protusão, tem retorno, se tem hérnia, tem evolução do quadro. Neste caso que você está me citando, me parece muito um caso de extrusão, né? O disco foi cortado e cai ali próximo da parte neurológica ali, né? Do canal medular, que a gente chama. Então, aí é procurar um bom neurologista para que se faça uma avaliação e possivelmente um caso cirúrgico, né? Mas de todas esse trabalho, de todas essas queixas, quase 80% é reversível. Agora, um caso em que você pega já com esse grau de evolução, a gente já nem pede para procurar um neurologista para que ele possa fazer uma avaliação mais minuciosa e solicitar os exames complementares, principalmente ressonância magnética e tomografia computadorizada. Sim. Agora, Rodrigo, nas hérnias, né, como você falou, 80% dos casos das hérnias de disco, elas podem ser reversíveis clinicamente, né? Sim. A perda de peso, o quanto ajuda nessa reversão? Fundamental, né, Marcelo? Fundamental. Até numa certa época da minha vida em que a gente não precisa mais matar um leão por dia, aí eu chego, o paciente que chega... chegar nessa época, chega era bom, né, Arthur? Se a gente clinicamente, chegar né, Marcelo? Ah, Clinicamente, tá. porque Ok. pessoal, social, a gente está matando um leão por dia todos os dias. Exatamente. Principalmente pessoal. Mas profissionalmente falando, olhar na cara, no rosto da pessoa, no olho da pessoa e falar: se você fizer a sua parte, eu faço a minha. Se você não fizer a sua, não investe em mim. Isso. Porque é jogar realidade, né? Jogar tranquilidade. E o peso é fundamental. Jogar com a verdade Com a o paciente. verdade. Exatamente. Com a verdade sempre. Eu consegui perder Com a verdade. 4 quilos, mas aí depois veio tudo de novo. Depois ganhou mais 5, né, Arthur? Mas então, Eu parei de refrigerante, pão, esse negócio, mas mas depois o grande eu segredo fiz aqui... minha parte. Você até fez, mas depois desfez tudo. O grande segredo na hérnia, Perseverança, seu Arthur. Perseverança. é você perder peso, né? Sim. A primeira coisa na hérnia de disco, né, Rodrigo? Sim. Tem que perder peso. E em cirurgia, em joelho também, né? E perder peso é fundamental, né? Uhum. Por quê, Rodrigo? É aquilo que eu falei para você, a sobrecarga articular. Quanto mais pesado, mais se pesa na quadril, mais se pesa na lombar, mais se pesa no joelho e nos tornozelos. Aham. Aquele teste de pisada que eu falei inicialmente, ele vai mostrar até os níveis de compressão. Pressão por metros com G centímetro quadrados, quadrado. né? Então, quanto mais peso, mais sofrem Mais as força, articulações. né? Mais força é que nem um carro blindado. O carro blindado, ele Eu não tenho gasta carro mais blindado, gasolina. Arthur, Não, não ele sei. gasta mais Ah, gasolina. Dizem que, né? Ó, quem tem sabe. Ele Ele gasta mais sabe, né? gasolina, Quem sabe. não é isso? Porque é mais pesado, tem que... Né? É igual. A mecânica é igual. É igual. É martelinho de ouro, é funilaria. Né? A funilaria é fazer uma atividade física regular, ter uma boa, né? E se você quer ter um bom carro, tem que cuidar dele. É isso aí. Exatamente. Assim como a saúde. E aumenta a sobrevida. Muito. Essa é a tal qualidade de vida que você escuta aí, né? A rodo, a qualidade de vida e o bem-estar. E o bem-estar, a qualidade de vida é também ter um tempo para poder estudar quem você é, fazer um pouquinho, estudar um pouquinho da filosofia de quem você é e como você veio, o que você veio fazer nesse mundo, ter sua parte espiritual bem trabalhada. Isso é a qualidade de vida. É um conjunto, né? É um conjunto. Não é você também ter quantas pessoas que estão aí também em academia, lá cultuando o corpo, mas não cultua o que ele é, não cultua um pouquinho da evolução espiritual dela, vive falando mal das pessoas, o poder da maledicência é pesado, né? Que é esse hábito de falar mal dos outros. Então, isso corrói, isso também gera dor. Né? Então, é até um dos fatores biológicos que a gente fala que é a chamada leitura biológica, e não é a minha área, mas dentro da fisioterapia, chamada de microfisioterapia. A fisioterapia que você vai entender a lesão biológica. Né? Então, é um somato de coisas. E, Rodrigo, vamos falar um pouquinho agora de um outro tema. Não sei, Arthur, se tem alguma questão aí? Pode falar.
Osteopatia. Osteopatia. Isso eu acho que é uma coisa que você gosta bastante Eu, também. a osteopatia, eu me identifiquei bastante. Explica primeiro o que é osteopatia. Osteopatia, de Por novo, favor. nas analogias, para que a pessoa entenda, a osteopatia é o primo inteligente da quiropraxia, sem desmerecer a quiropraxia. Né? Porque a quiropraxia, ela vai na estrutura, corrigiu, ok. A osteopatia, nós vamos avaliar a parte visceral, né? Todas as vísceras, fígado, estômago, baço, rim, bexiga, todas elas têm ligações mecânicas e estruturais com a coluna. Né? Então, se você tem uma disfunção em tal altura, L4, ela tem uma disfunção e ela caminha para um dos órgãos. Então, a gente precisa saber se é uma disfunção, se a gente acerta ali, solta o parafuso dos órgãos viscerais, vai lá e corrige, evitando o rebote. O rebote é você faz aquilo, daqui a 3, 4 meses você está com isso de novo. Não soltou a parte visceral. Aí vem a parte cranial. A parte cranial é a parte também das estruturas mentais. Então, a osteopatia é um trabalho muito desenvolvido no mundo e trabalha muito essa questão aí de desenvolver a causa da dor. Qual é a causa da sua dor, né? Eu sou muito a favor da equipe multidisciplinar, em cima de que ele tem um diagnóstico, ele toma, sim, uma medicação que bate os sintomas, mas que ele precisa, de alguma maneira, também fazer esse tipo de trabalho. É cultural do brasileiro? Não é cultural do brasileiro. Há alguns anos atrás. Hoje, já tem muitas pessoas que conhecem esse tipo de trabalho e muitas pessoas desenvolvem e têm a oportunidade de matar a causa e eliminar os sintomas. Então, basicamente, a osteopatia ela trabalha nessa linha, Marcelo. Porque às vezes você vai fazer um tratamento, né? Que nem o Arthur falou da coluna e tal, não sei o quê, mas normalmente a pessoa vai lá e só trata a coluna, né? Ou vai lá, fica 5 minutos e vai embora. Eu não sei, eu acho que eu já ouvi essa história, né, Arthur? Como é que é, Arthur? Não. Academia, eu ia pra academia, o telefone não parava de tocar, cara. Desculpa. Quando eu vi, já tinha acabado. Pois é, ele ia pra academia, falava pra uma pessoa, falava, ô Cristiane, me liga assim que eu chegar, tô chegando. Aí a primeira coisa, a Cristiane ligava, oi Arthur, chegou na academia? Aí o telefone não parava, tá bom. Eu não vou mais lá. Enfim. Eu preciso voltar, hein? Sei. Enfim, a osteopatia realmente ela é fundamental. É que nem na medicina. Nós temos que tratar. É que eu falo, você não vai tratar a doença, você vai tratar o paciente. Sim. Né? E quando você vai tratar a coluna, por isso que também foi feita essa pergunta, né? Você não vai tratar só a coluna, você tem que tratar o conjunto, porque senão você não está tratando nada, né? Às vezes, quando você vai tratar, a pessoa vai lá, aperta, mexe, puxa, né? Bota na maquininha, 5 minutos, né, Arthur? E agora, tchau. Eu tô vendo o doutor Rodrigo aqui, eu tô até que tentando... Não, eu tô vendo, eu tô reparando isso, Rodrigo. Eu tô até querendo ficar um pouquinho mais reto aqui. O Arthur tá assim. Tô tentando... Ele não é assim. Não, e o Arthur tá sério hoje. Eu vi o programa passado de vocês e parabéns pelo programa. Muito bacana, legal. Muito legal. O Arthur tá mais sorridente, mas eu acho que eu tô deixando ele um pouco bravo. Desculpa, Arthur. Ele tá com medo, ele tá com medinho da coluna. Enfim. E, Rodrigo, agora vamos puxar um pouquinho a brasa. Você quer perguntar alguma coisa mais? Tranquilo, tá tranquilo. A brasa para minha sardinha. Você sabe que eu sou ginecologista de formação, apesar de fazer ultrassonografia, né? Faço essas atividades lá na CR Médica. CR Médica? Onde que é a CR Médica? A CR Médica é a nossa clínica lá, Arthur, lá na Demar de Barros 2895, em frente à saída da balsa. A saída ali da balsa, aquela é isso. Da frente, assim. Isso, onde a gente faz ultrassom, às vezes tá certo. Muito bem localizado. Eu sei onde que é, eu sei onde. Aliás, depois no final do programa temos uma novidade. Né? Temos uma novidade, exato. Enfim, mas lá na clínica, né? Eu ainda faço ginecologia, né? Eu tô voltando a fazer obstetrícia também, mas eu quero puxar a brasa para minha sardinha um pouquinho. Nós temos algumas pacientes, Arthur e Rodrigo, que elas têm incontinência urinária aos esforços. E o que é isso? A incontinência urinária ao esforço
é aquela paciente que qualquer esforço, às vezes esforços leves, ou às vezes algum esforço um pouco maior, por exemplo, tossir ou pegar alguma peso, algo assim, ela perde urina involuntariamente, tá? Um grande índice. Um grande índice, então. E isso tem várias causas, não vou entrar aqui no detalhe, porque senão vai alongar muito. E assim, e aí nós temos um exame próprio para avaliar a principal qual o grau e qual vai ser o tratamento, tá? E o tratamento ele pode ser cirúrgico, na menor parte das vezes, tá? E boa parte das vezes a pessoa acha que nós ginecologistas vamos ter que operar. Não, boa parte das vezes não. Pode ser medicamentoso ou fisioterápico, né? Ou às vezes você mistura medicamentoso com fisioterápico, Perfeito. ou às vezes até cirúrgico e fisioterápico, enfim, né? Muito bem. Rodrigo, fala para nós, fisioterapia uroginecológica, tá? Como é que vocês fazem, o que vocês fazem, como é que melhora, o que você pode falar para essas pacientes que têm... Agora, lógico, precisa de uma avaliação médica prévia e indicar a fisioterapia. E o que vocês fazem e como é que é feito isso aí? Bom, quando a pessoa tem esses sintomas, ela é difícil é diferente por exemplo, da coluna, da parte ortopédica, que a pessoa vem direto. Esses tipos de pacientes são indicados por médicos especialistas. E esses médicos, eles mandam esse paciente através da questão da fraqueza do assoalho pélvico, né? Então, geralmente... Explica o que é assoalho pélvico. Geralmente, o assoalho pélvico é o músculo que sustenta as vísceras da mulher, né? Então, ele vai dar sustentabilidade àquilo. Com o tempo, a pessoa vai perdendo um pouco de metabolismo, geralmente no climatério e menopausa, mulheres nessa idade, elas vão perdendo um pouco a tonicidade nessa região, que é uma região que é pouco exercitada, né? Então, ela vai tendo essa questão, em casos mais graves, cirúrgicos, até o prolapso, né? Ocorre a descida dessas vísceras, né? Mas o trabalho de fisioterapia urogenicológica ela é bem difundido hoje no Brasil. Nós trabalhamos com biofeedbacks, com estruturas de correntes russas para trabalhar o estímulo do sistema nervoso central desse paciente, para estímulos proprioceptivos, né? Você coloca o aparelho lá e vai dando estímulo para o cérebro fazer o retorno à tonicidade da musculatura. Então, essa musculatura acaba sendo trabalhada também com exercícios específicos, né? Nós hoje temos a Academia Biodelta USP lá, que ela desenvolve exercícios específicos para pessoas, para vários tipos de patologia, em especial também a parte da incontinência urinária, né? Então, nós trabalhamos essas cadeias musculares. E as pessoas voltam à atividade, né? São aquelas mulheres que tossem, sobem e descem de escadas, fazem um exercício físico ou têm crises de riso e acabam perdendo gotículas de urina, dependendo até do nível, até jato na calcinha, né? Então, uma situação em que a pessoa perde a qualidade de vida, perde ali a privação. E no desenvolvimento da equipe multidisciplinar, do médico com o fisioterapeuta, nós acabamos virando um pouco desse caminho da pessoa, trazendo ela para a qualidade de vida, e aí é lógico, né? Faz todo esse tratamento e espera que ela também mude de hábito, que ela faça os exercícios, que ela faça um pilates, por exemplo, que é uma técnica muito interessante para trabalhar as técnicas de assoalho pélvico, entre outras técnicas que são muito úteis, né? Exatamente. Né? E a perda de peso também, com uma boa nutricionista, com uma equipe em que trabalhe essa vigilância do peso, né? Então, é um trabalho bonito, é um trabalho que geralmente o índice de pessoas com incontinência urinária também é proporcional ao depressivo, né? Sim. Porque ela... Isso tem um prazo de tratamento ou não? Então, o prazo vai de acordo com a equipe multidisciplinar. Quanto mais grave é
a incontinência urinária, a porcentagem de 6 meses, 7 meses, 8 meses de tratamento. Quanto mais leve, 3 meses, 2 meses, 1 mês, já resolve a situação e ela consegue ter uma melhora muito grande e batemos em cima da mudança de hábito para que ela consiga viver essa vida sem privações, né? Que é o objetivo principal da incontinência urinária. Então, Rodrigo, olha só que interessante. Eu quis falar sobre esse assunto porque muitas mulheres acham que quando elas procuram a gente como ginecologista, acho que só cirurgia, e não é, né? Agora, uma coisa interessante, Rodrigo. Você falou, na nossa cultura, eu acho que você falou alguma coisa assim, que tem muitas mulheres com incontinência urinária. Porque, normalmente, outras culturas não têm, e as indígenas também não têm incontinência urinária, né? E isso tem um motivo, né? Existe algum exercício que as mulheres podem fazer em casa para diminuir a chance de incontinência urinária? Existe. Qual seria, Rodrigo? Existem exercícios simples de se fazer. Seria legal para você passar. Né? Então, é esse ponto que eu queria chegar também. Para a gente poder passar essa dica para quem está assistindo aqui o nosso videocast, Arthur, para que elas possam, para que a mulher possa realmente em casa fazer exercícios simples, para aquela mulher que tem aquela incontinência urinária leve, de repente ela pode até melhorar, né? E, lógico, depois, para que ela possa ter um pouquinho mais de qualidade, né? E depois, é lógico, vai procurar um colega, um ginecologista, um urologista, então, e depois um fisioterapeuta. Exatamente, né? Mas eu ia falar para vocês que esse é um hábito que toda mulher deveria fazer. Com certeza. Porque, na verdade, ela vai evitar a prevalência de incontinência urinária no futuro. Sim. Então, assim, exercícios isométricos, exercícios em que você vai segurar a periquita, vai contar ali 10, 15 segundos e vai soltar. Uma bolinha em que você possa, uma bola de leite que você possa colocar no meio das pernas e fazer o fechamento das pernas e segurar ali por tempo determinado. 3 séries de 15 seria também muito bom. Esses são os exercícios de tonificação não interna, né? Interna, exercícios sexuais, ação sexual, trabalho sexual com relação à parte de incontinência urinária é indicado como um trabalho também do poupoarismo, né? O exercício do poupoarismo durante a prática sexual. Então, não tem essa oportunidade? Tem lá as questões em que você possa fazer endo, e elas estão 3 níveis, né? Os anéis. Então, você, no anel 1, 2 e 3, quando você faz a penetração e faz o trabalho de contração nos 3 anéis, você vai ter também os estímulos de reforço dessa estrutura. Também muito interessante se fazer. Então, é a prática, né? O Arthur acabou matando a pau aí. Faz todo esse trabalho e faz as atividades e exercícios em casa. Tenha esse hábito, né? Então, são algumas dicas importantes que podem afastar mulheres de incontinências urinárias, né? Então, é lógico que num tratamento específico vai ter a eletroestimulação, toda a parte em que acelera esse processo. Mas aí já é numa clínica. Aí já é um profissional a fazer. Então, isso, exatamente. Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque a gente, né? Tem idade para isso ou não? Não, veja bem. Normalmente, tem idade? Normalmente, é que nem o Rodrigo falou, normalmente é no período, né, peri e pós-menopausa, porém, as multíparas, ou seja, aquelas mulheres que tiveram vários partos normais, principalmente aqueles partos que tiveram pouca ou nenhuma assistência médica, tá? Tem maior chance de ter incontinência urinária, tá? Então, assim, é lógico, você pode ter uma mulher que teve parto cesárea só tendo incontinência urinária? Sim, pode. Tá? Porém, a maior incidência se dá principalmente no período peri e pós-menopausa, ou naquelas pacientes multíparas. Mas também aquelas pacientes obesas, aquelas pacientes que têm algum tumor abdominal, algo que comprima... Fatores neurológicos também. Perdão, exatamente. Fatores neurológicos que mudem o ângulo vesical, tá? Que comprimam a cavidade abdominal e façam... Porque o grande negócio é o seguinte, a bexiga, ela tá, não sei se está dando para ver, a bexiga, né? Ela vai enchendo de urina, tá?
E a uretra feminina, ela tem 3 centímetros aproximadamente. E ela tem um ângulo, tá? Com a bexiga. E esse ângulo que dá a continência. Não sei se dá para ver aqui, acho que aqui que estaria para ver, tem um ângulozinho. A partir do momento que, por algum motivo, o assoalho pélvico que o Rodrigo falou, ele cai, tá? Ou você tem uma pressão muito grande abdominal que derruba também o assoalho pélvico, ou qualquer outro motivo que você mude esse ângulo, tá? O que vai acontecer? Você perde a questão da continência aqui nesse ângulo. Tanto que a cirurgia, o que nós fazemos? Nós corrigimos esse períneo subindo a bexiga. Ou nós ancoramos a bexiga mais para cima, corrigindo esse ângulo. Esse ângulo tem que ficar assim, e não assim, tá? Então, a partir do momento que a bexiga cai, por isso que se fala, né, incontinência urinária, né, com queda, eles falam que caiu a bexiga, né? E o Rodrigo até usou um outro exemplo também, que você pode ter uma cistocele. Tá com bexiga baixa. Exatamente, bexiga baixa. Então, é por isso, porque a bexiga, a bexiga, teoricamente, a bexiga desce, né? Ou até pode ter uma cistocele, ou seja, a bexiga vem em direção, desce tanto que vem em direção da vagina, tá? Então, esse ângulo mudou. A partir do momento que esse ângulo mudou, você perde a continência, ou seja, a bexiga enche um pouquinho de urina e já escapa. A paciente não consegue segurar, tá? Então, qualquer um desses motivos que foram falados, tá? Você pode ter essa incontinência urinária. Ok? Então, por isso que o que o Rodrigo falou desses exercícios em casa e desses tratamentos fisioterápicos, o que ele faz? Ele corrige o quê? Ele fortalece a musculatura, fazendo com que a bexiga fique mais alta e fazendo com que esse ângulo volte à sua normalidade. E isso aqui funciona como se fosse um tampão. E aí a mulher só vai urinar quando? Quando ela contrair a bexiga, e aí sim ela consegue vencer essa resistência fazendo com que ela urine. Entendeu? Aqui é a uretra, tá? Ok? Perfeito trabalho de estudo fisiológico. Muito bom. Resumindo, né? Muito bom, muito Lógico. Enfim, agora, vamos aproveitar que você falou de Pilates, né? Vamos continuar puxando a brasa para minha sardinha. Vamos lá. Né? Pilates para gestante. Porque, assim, gestantes, aquela história, né? Lógico também que tem que ser autorizada pelo seu obstetra. Vamos deixar isso claro também. A partir do momento que o obstetra libere para uma atividade física, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, as minhas gestantes, elas podem fazer 2 atividades básicas, né? Na minha opinião, Pilates ou hidro. Na minha também. Obrigado. Pilates ou hidro, tá? Sob orientação. Então, elas têm que ficar com um profissional que tenha conhecimento de como fazer essas atividades com as gestantes, tanto o Pilates como também a hidro. Não é misturar no meio do pessoal da hidro e, né? Não, tem que ter consciência que tem uma gestante ali e como conduzir aquela gestante, tá? Então, assim, Rodrigo, no caso eu queria saber de você, como é que é o Pilates para a gestante? Aliás, é importante, viu, Arthur, a gestante fazer uma atividade física. É muito importante. Tem gente que, tô grávida, só come e não faz nada, né? O Arthur lavou muita louça na casa dele para Cris, pelo visto, dos 2 filhos. Tem que chegar Desculpa, e fazer Cris. alguma coisa, né? Eu tô brincando porque eu tenho bastante amizade com a família. Mas tem que fazer alguma atividade, né? Lavar louça, né, Arthur? Não, fazer alguma atividade, senão só vai comendo. Com né? certeza. Tô brincando, a Cris lavou a louça assim. Ele que só comia, coitada da Cris que sofria. Mas, enfim, atividade física para gestante. Bom, vamos lá. O Pilates é um exercício muito importante, não só para gestantes, mas o trabalho da gestante, ele é principalmente de pouca carga, né? Visto que ela está ali com a relaxina, a parte hormonal toda aflorada e dando frouxidão ligamentar articular, o que essa é um das contraindicações de exercícios com carga para gestantes, né? Então, a gestante no primeiro ao terceiro trimestre, se ela foi autorizada pelo médico, se ela não tem tendências de pressão para eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, ela pode fazer exercício do primeiro trimestre ao terceiro trimestre, com a vantagem de ter um pós-retorno às atividades de vida diária muito melhor, muito melhor. Então, o Pilates ela vai dar a essa gestante muita flexibilidade, equilíbrio, coordenação, né? A piscina terapêutica vai tirar a carga e vai trabalhar também bastante exercícios cardiorrespiratórios. O Pilates não vai lhe proporcionar isso, mas uma boa caminhada,
No terceiro trimestre, a gente até pede para diminuir um pouco na caminhada, mas o controle alimentar, porque a gestante de 0 não é indicado, o doutor está aqui, não é indicado que ela passe dos 10 quilos durante a gestação até 12. Então, de 10 a 12 quilos, não passe esse peso, né? Ultrapassando esse peso vai prejudicar durante o parto ou pode prejudicar suas condições cardiorrespiratórias. Então, o Pilates, ele vem a trabalhar desenvolver esses estímulos, fazer com que ela tenha uma boa postura, porque aí o grande índice de reclamação também, aí voltando para a osteopatia e para a quiropraxia, são gestantes em que a gente precisa trabalhar os ajustes, porque chega no terceiro trimestre, que é a última fase, que é do 7º ao nono mês, o trimestre, quando chega... semanas em diante. De 28 semanas em diante, 32, quando chega na fase... 32 em diante, perdão. 32? 32ª em diante, a gente considera o terceiro trimestre. Ok. No terceiro trimestre, você vai ter aí uma gestante com muita carga, aumentando a anteroversão pélvica, aumentando o índice de dor na região lombar. Então, aquilo que o senhor falou, cada 1 quilo, 4 quilos. E você imagina na gestante, né? Então, por isso, é extremamente necessário que, se não haja contraindicação médica, essas pacientes façam sim, superem a preguiça aí, porque você cuidando bem nessa fase, você vai estar cuidando de si mesmo, vai estar cuidando do neném e vai ter uma volta às atividades de vida diária e laboral muito mais rápida, né? E o Pilates, ele promove muito bem isso. O Pilates não é o melhor exercício para controle de peso, porque não tem uma intensidade cardiorrespiratória. Para isso, alguns exercícios sem cargas numa academia, por exemplo, se faz necessário fazendo uma academia terapêutica, né? Uma academia em que você tem que estar ali com o fisioterapeuta do lado, monitorando os parâmetros, saturação, frequência, para que não tenha nenhum tipo de problema e ela saia satisfeita e com o peso controlado e sem problemas durante os 9 meses de gestação. Eu acho que é isso, Marcelo, com relação à gestante e o Pilates. Assim, é importante, né? É importante fazer atividade para quem realmente... É aquela história. Quem puder e quem se sentir à vontade. Sim. A gente não pode obrigar, exato, as gestantes, né? Tem gestante que não se sente à vontade, né? Fazendo atividade física. Então, a gente não obriga, agora a gente recomenda, né? Com certeza. Todo exercício, toda prática, toda correção e toda recuperação funcional tem que partir da pessoa. Exato. É a primeira ação. Ou a pessoa querendo mudar, ela muda. Se o médico que tem lá toda a formação, se o fisioterapeuta que tem toda a formação vai passar e vai trabalhar de mão dada, isso acontece. Se for para lá obrigada ou achando que aquilo não resolve, já é 50% do trabalho fadado a não dar certo, né? Então é isso mesmo, Marcelo. A pessoa tem que querer. A gente recomenda, né? Que a gestação é aquele período assim ímpar, né? Não só para a mulher, mas como para a família. Sim. Né? Então, assim, eu costumo deixar muito à vontade. Eu costumo chegar e deixar muito no tempo dela, né? Mesmo porque ela tem tantas coisas para fazer, né? Uma delas é curtir a gestação. A outra é preparar tudo. A acessibilidade e a humanização de um cara que trabalha com mulheres há quantos anos, Marcelo? Eu sou formado em 94. Aí eu trabalho... nós estamos em 2022, né? Nossa, quase 30 anos. 28 anos. Sensibilidade que trabalha com mulheres. Tô novinho, você viu? Conservadão. A barba nevou um pouco, mas tudo bem. A barba nevou. É o frio agora, que estamos no inverno aí. Então, Rodrigo, mas é bacana. Eu acho assim, hoje você realmente, né, Arthur, está trazendo bastante informações, né? Vai voltar aqui de novo. Com certeza. Grande prazer, Arthur. Obrigado pelo convite. Com certeza. Vai gostar aí quando o pessoal ver essa nossa entrevista aqui, o pessoal vai falar, caramba, eu tô sentindo dor aqui. Uma dorzinha aqui. Ali, começa aquela dor, tá vendo? Não disse que tinha que procurar um especialista? E aí isso vai dar tudo certo. Aí. Não só pela orientação, que é obrigação de todo profissional de saúde, por isso parabéns pelo programa, obrigado, mas
pela motivação de saber que as pessoas que, porventura, tiverem a oportunidade de ver essa entrevista, se motivem nas casas a qualquer tipo de mudança, seja ela qual for, já é o início de uma grande coisa. Em voltar para academia. Aí já fiquei feliz. Leva o telefone, hein, Arthur? Não, eu tô pagando Mas lá. não leva o telefone, não leva o celular. Lá. Já tô voltando aí, hein? Prepara aí que já tô voltando. Sabe isso aquela aí, história Arthur. que prevenir é melhor que remediar, né? Com certeza. E E mais barato também, viu? Muito. Nos hospitais. E dói trabalhando, menos. né? Dói menos. Dói e menos. menos internações. Sim, e dá sim, para sim, ficar sim. falando aí horas sobre Agora, prevenção. Rodrigo, deixa eu só fazer mais uma pergunta, que a gente só não explorou esse tema, eu acho tão interessante. A questão falando da coluna novamente, a questão do torcicolo. Muitas pessoas têm. E muitas pessoas tomam o anti-inflamatório e não melhora, né? E anti-inflamatório a gente sabe que é tão ruim, principalmente para rim, para fígado, para estômago, né? Então não é legal até a pessoa ficar tomando anti-inflamatório a torta e a direita, né? Então, assim, às vezes chega a pessoa lá com torcicolo, ela sai sem o torcicolo quando ela vai na consulta com o fisioterapeuta, Rodrigo? Marcelo, Sem remédio. eu tenho um carinho especial pelo tratamento cervical. Legal. Eu gosto muito, porque, primeiro que medicação é contraindicado a automedicação. Claro. Quem faz essa medicação, quem prescreve essa medicação é um médico se extremamente necessário. Né? E as dores da região da coluna cervical, elas envolvem algumas questões, principalmente pessoas que passam por muitas provações, carregando o piano nas costas, com muito estresse, com muita somatização. Então, é a área da região cervical, dorsal e cervical, que estão muito ligados com a emoção. Né? Então, ok, é a lesão mecânica que chegou lá? Não, é todo um hábito que ela, com respiração curta, pensamentos a mil, tá ali comigo aqui, mas tá pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, e ali vai se fechando, e ali vai se armando, e aquilo vai diminuindo os espaços articulares, e aí vai gerando as lesões ortopédicas que a gente corrige. Mas aí a minha questão com o paciente vai ser sempre aquela: legal, vamos corrigir, vamos estruturar, vai ficar ótimo. Meu filho, mas se você não mudar XYZ que foi achado perante a osteopatia, uma leitura biológica aqui, vai ser crônico, você vai virar aí... Tem gente que tem essa dor toda hora. Exatamente, vai ficar Vai crônico, lá e vai ficar crônico. Mas de novo, pô. Então é a opção da pessoa. Dá para fazer, os sintomas eles desaparecem com o ajuste, sim, doutor. Mas mais profundamente a gente precisa entender qual foi o fator que gerou isso para que a gente deixe esse gatilho na mão do paciente e de coração faça com que ele mude. E olhar para meu amigo, muda esse caminho que você muda, essa dor ela vai embora. Toda dor ela é até uma amiga nossa, porque ela avisa de que tem alguma coisa que estamos fazendo errado. Então, saber desse caminho e iluminar esse caminho para o paciente é a nossa função. Agora, se ele vai caminhar pela trilha da correção, aí é com a pessoa. Mas a cervical, Marcelo, ela tem um índice de retorno, assim, cervical, dores de cabeça, dores de fundo de olho, pode ser a ATM, né, que é a alteração temporomandibular, por causa do paciente que dorme ali com o bruxismo, né, tô com bruxismo, eu tô nervoso, eu tô armado. Então aí vai também, 1 hora chega na articulação, chegou na articulação, nos nervos, dói. E aí trava, né? Então, basicamente, a cervical também é um processo muito gostoso de se tocar, de se trabalhar, né? E aí, dentro da humanização que a gente pode passar para a pessoa, todos nós temos os nossos problemas. Saindo daqui do nosso compromisso profissional de hoje, cada um vai lidar com eles. Como lidar, que é a grande diferença. Exatamente. Só pra gente... Estamos encerrando já, né, Arthur? Tem que Já encerrar, né, Arthur? Aqui, ó. Eu costumo dizer assim, que a dor é o corpo falando, né? O meu fala pra caramba, viu? Não grita, né, Arthur? É o fofoqueiro do caramba, viu? Enfim, mas a gente tem que valorizar. E aquilo que você falou, a dor, a gente não tem que ver a dor como uma coisa ruim, tem que ver a dor como uma coisa boa, porque é um sinal de alerta. Positivo. Alguma coisa não tá boa, não tá legal.
Então, aquela dor é um guia para que nós possamos cuidar daquilo ali, né? Então, a cervical realmente é isso que você falou. Arthur, tem mais alguma pergunta? Ó, estouramos O tempo? Então, deixa eu só te falar a novidade. Deixa eu te falar a novidade. novidade. A novidade aí, vamos Bom, lá. eu Meu conto ou você paci- conta? Você Quem que vai conta, contar? mas meu paciente de São José dos Campos Claro. vai reclamar. Vai Ah, reclamar, mas já Marcelo. Então, acabou. manda um abraço pro teu paciente. Exato. Já É, manda um Marcelo, tá vendo? Atrasei São um José pouco. dos Campos aí, um abraço aí. Que o Rodrigo vai sair daqui Uma agora e vai bela para São cidade, José. Vamos fazer propaganda. Uma bela cidade, São José dos Campos. Vamos lá. Ele já tá chegando aí. Tá chegando. Enfim. Agora... Quem que vai contar a novidade? Para o ímpar pra ver quem conta a novidade. Não, então, aqui não tem blá blá não tem blá. blá 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 nem enganação. Nem enganação, Para é o isso aí. ímpar pra ver quem vai contar aí, hein? Bom, eu vou levantar a bola e ele faz o gol. Vamos lá. A Cefig vai ter uma mudança, e uma mudança, eu acredito que é bem para melhor. Qual vai ser a mudança, Rodrigo? Então, vamos lá, Marcelo, após quase 17 anos de Cefig, um lugar onde nós temos vários fisioterapeutas, várias especialidades, nós estamos num processo de mudança e provavelmente de casa nova, né? Continuar com as novidades, sempre trazendo o que há de melhor com relação à parte de fisioterapia, e não tenho dúvida nenhuma que com certeza, um centro de referência em fisioterapia na Baixada Santista, porque recebemos pessoas de Santos, Bertioga, então, recebi junto ao Marcelo, nós temos, na verdade, conversado disso há alguns anos, desde do sonho de ter uma hidroterapia, até hoje, isso está se tornando concreto, né? Provavelmente a Cefig estará de casa nova e provavelmente essa casa nova seja a CR Médica. Então, CR Médica. Na saída ali Na saída da da balsa, balsa. Arthur. Bem na saída da em balsa. frente o pedágio da balsa, Arthur. Bacana. Você bacana. conhece bem lá. Volta e meia você fala com a gente, Conheço. Arthur. Mas bacana Então, estamos com esse projeto. Temos uma estrutura, uma única estrutura desde os primórdios, quando fundamos a Cefig. Então, acho que a nossa maturidade administrativa é estar também próximo de uma empresa forte com o mesmo perfil profissional. E hoje a CR Médica, com certeza, ela tem aparatos suficientes para falar assim, estou em casa. Então, se concretizar, Marcelo, vai ser um orgulho muito grande levar o Centro Especializado de Fisioterapia do Guarujá para sua casa. Para nossa né? casa, com certeza. Eu tenho certeza, Rodrigo, que tem tudo para dar certo, viu, Arthur? E vai ser mais um grande parceiro. Nós já temos 2 parceiros lá e com certeza a Cefig vai ser um grande parceiro, não Fala só o para nome nós. dos parceiros que tá lá, senão vai ficar com ciúme lá. Quem é os parceiros de lá? Lá nós temos a Litoral, né, que faz ressonância e tomografia, né? E nós temos também a Alma, que é o nosso laboratório, que tem todos os exames laboratoriais, né? E, enfim, e agora se tudo está transcorrendo bem, tudo vai dar certo para que nós tenhamos em breve a Cefig conosco, né? Para fazer uma parceria ampla lá, né? Tem um espaço bem legal lá que nós estamos disponibilizando para a Cefig. Enfim, por quê? Porque o nosso objetivo sempre foi, tá, trazer o melhor, a maior qualidade, com a melhor forma de atendimento para toda a população da nossa cidade. Você sabe disso, Arthur, a gente já conversou sobre isso e você sabe. E eu acho que a Cefig tem tudo para poder somar conosco, tá? Eu conheço o Rodrigo, nós já fomos vizinhos de porta quando nós trabalhávamos lá no Zenital. E hoje, se Deus quiser, nós vamos trabalhar, daqui para frente nós vamos trabalhar juntos. Então essa é a grande novidade que nós tínhamos aqui para anunciar, tá? E se Deus quiser, em breve estaremos juntos lá Quando na tiver CR Médica. inauguração, chama a gente com lá. certeza. Com né, certeza. Arthur? Pô, Arthur, Arthur. posso fazer a divulgação das nossas redes sociais? Porque eu Pode, acredito que essa semente plantada aqui, ela pode continuar. Eu estou à disposição para qualquer tipo de orientação do público que queira tirar qualquer tipo de dúvida relacionado à nossa parte de fisioterapia. Então, nós temos as nossas redes sociais, tá? Se você me der, eu não vou falar. A minha é Rod, R-O-D, _Físio, tá? É o Instagram. O Instagram da Cefig é Cefig GJA,
né? E nós temos um site com uma excelente assessoria, muito bem trabalhado. Ele é o fisioterapiaguarujá.com.br. Lá as pessoas acessam, tiram dúvidas, fazem agendamento pelo próprio site, né? Então, repetindo, é fisioterapiaguarujá.com.br. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você por ter aceito o nosso convite, né, doutor? Sim, Arthur, claro. E vamos terminando por aqui, que já estourou o tempo nosso aqui. Com Foi certeza. Uma conversa muito legal, muito bacana e com certeza muita gente vai se beneficiar com esse bate-papo nosso aqui. Sem dúvida, Arthur. Eu tenho que agradecer mais uma vez ao meu grande amigo Arthur, tá? Ao Rodrigo por ter vindo aqui e a todos que estão aqui assistindo a gente no nosso Sua Saúde e dizer que a partir da semana que vem, né, Arthur? Às quartas-feiras vai mudar o horário e o dia. Quarta-feira às 18 horas. A partir das 18 horas. A partir das 18 horas, tá É bom? isso aí. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Fique com Deus aí e até a próxima. Valeu!